pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Viva Leve, que faz parte do programa Viva Leve, que eu tive a honra de ser convidada para participar pela doutora Aline Borba. E esse podcast, a gente vai trazer para vocês muitas informações sobre como a medicina do estilo de vida pode transformar a sua saúde, pensando na sua saúde cardiovascular e no seu processo de emagrecimento. Não é, Aline? Muito bem, Ju, obrigada por ter aceitado esse convite e entrar nessa jornada comigo. Eu sou a doutora Aline Borba, eu sou cardiologista, sou formada há 15 anos, fiz clínica médica na Universidade Federal de São Paulo, fiz cardiologia pelo INCOR, tenho título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. E, na verdade, ao longo desse tempo, o meu foco como cardiologista sempre foi mais a prevenção. Sempre gostei de focar nesse lugar de prevenção. Mas, muitas vezes, como a maior parte dos cardiologistas, a gente tende a ter uma medicina um pouco mais baseada em diagnósticos, tratamentos de doenças. E, muitas vezes, a gente deixa... É muito mais fácil, às vezes, tratar as doenças do que mudar o nosso estilo de vida. Tanto nós, né, como médicos, e também incentivar os nossos pacientes. E, nesse período, assim, nessa jornada, isso começou a trazer um incômodo, né, como médica, pensando como é que eu poderia ajudar de uma forma mais precisa esses meus pacientes. Então, vendo que, muitas vezes, os nossos pacientes eles têm, às vezes, uns exames normais. Chegam com exames normais, exames laboratoriais, exames de imagem. E isso me fez ver que, muitas vezes, as queixas deles continuam. As queixas de cansaço, qualidade de sono, a parte mental, muitas vezes, não estão de acordo. Então, assim, os pacientes com exames normais chegam com queixas de muito estresse. E isso, com certeza, a gente vê que reflete na sua saúde cardiovascular. Então, a partir daí, a gente começou a pensar como é que a gente poderia ajudar os nossos pacientes de uma forma mais efetiva e eficaz, mostrando que pequenas mudanças no nosso dia a dia poderiam trazer grandes transformações. E foi aí que surgiu esse projeto Viva Leve, que, na verdade, Viva Leve, a gente pode ter pequenas mudanças consistentes para gerar realmente grandes resultados. Agora eu vou passar a palavra para você, Ju, para você se apresentar. Bom, mais uma vez, obrigada, Aline, por você ter me convidado para participar desse projeto tão legal, porque, assim, o nosso caminho se cruzou justamente porque a gente tinha essa inquietação de ver que os pacientes, muitas vezes, vinham para fazer exames, vinham com algumas queixas específicas, com aquela expectativa que havia alguma coisa alterada no exame, e aí, tudo normal, né? Então, nosso caminho se cruzou em algum momento e a gente viu que a gente tinha isso em comum, né, para tentar ajudar mais os nossos pacientes. E através da medicina do estilo de vida, a gente consegue ver que realmente tem uma transformação, que obviamente não é de um dia para o outro, tudo que a gente tenta fazer tem um tempo, tem um trabalho, mas quando a gente está perto do paciente, quando a gente está ali de mãos dadas, né, um não solta a mão do outro, a gente consegue realmente ver o quanto isso impacta, porque eu acho que a Aline deve concordar comigo, né, que desde a época da graduação a gente sempre aprendeu, né, a gente não trata o exame, a gente trata o paciente. E aí quando a gente vem aquele paciente que está super estressado, super cansado, com N queixas e com um exame normal, ele olha para a gente e fala, e agora, doutora, o que eu vou fazer? Né? E a gente foi treinado a dizer, olha, seus exames estão normais, volta daqui a um ano, e o paciente sai extremamente insatisfeito, e aí quando ele volta realmente com alguma doença. E aí que a gente consegue ter uma intervenção muito legal. Então, fazer parte desse projeto, para mim, está sendo uma coisa muito bacana, porque também abraça tudo aquilo que eu acredito que a gente pode fazer pela medicina. Porque a gente sabe que a maioria dessas doenças crônicas poderiam ter sido prevenidas se tivesse tido hábitos mais saudáveis. Muitas vezes você nasce com uma condição genética, você herda um gene de doença cardiovascular, mas não é por isso que você está condenado a ter a mesma doença dos seus pais, né?
Então, a gente percebe que a gente também pode ser o dono da nossa própria jornada. Muitas vezes a gente coloca na conta do outro, coloca na conta... os exames estão normais, eu posso continuar comendo errado. Não faço exercício físico, mas eu também me sinto bem. E o contrário também. Então, a gente observa que, ao longo prazo, né, assim, com essas pequenas, às vezes, umas alterações que, às vezes, no começo você não tinha, alguns hábitos ruins, você começa a ter problema no futuro. Então, foi daí que a medicina do estilo de vida começou a fazer sentido. Pelo menos para mim, quando eu fui apresentada a essa nova medicina, que, na verdade, já é o que deveríamos ter feito há muito tempo, desde quando a gente formou, que é ajudar o paciente a ter uma melhor qualidade de vida, isso começou realmente a fazer sentido. A Ju vai falar um pouco sobre de onde que surgiu essa história da medicina do estilo de vida, por que surgiu e de onde vem isso. Bom, mas assim, antes disso, eu não posso deixar de agradecer ao pessoal da VitaFresh, que é desse chá gaseificado muito bom, que resolveu apoiar, assim, o nosso projeto, né? Ainda que ele estivesse só no papel, queria agradecer muito. Porque é um chá que ele é muito saudável, porque ele tem ingredientes naturais e é bem gostoso. Então, sem aditivos químicos, ele sem não tem aditivos conservantes. químicos, não tem conservantes. Então, assim, é um produto que realmente a gente confia. E todo mundo que chegar até o fim desse podcast, a gente vai soltar um voucher de desconto para vocês poderem experimentar. Inclusive, tem para a equipe aqui também, viu? Para você experimentar. Espero que você goste. Porque realmente é uma bebida diferenciada e a gente quer realmente ajudar também essa marca a chegar a mais pessoas. Bom, então aqui, passando essa parte do merchan do nosso podcast, né, que tem que ter, o que acontece, né? A medicina do estilo de vida, na verdade, ela não é só um conjunto de recomendações. Então, quando a gente escreve, prescreva um MEV no prontuário, é óbvio que isso é uma coisa muito simplista. Quando a gente quer realmente prescrever para o paciente esse tipo de estratégia, a gente tem que olhar um pouco lá atrás, porque a medicina do estilo de vida ainda não é uma especialidade médica, né? Mas ela é um conjunto de estratégias que veio lá dos Estados Unidos, onde eles começaram a estudar as pessoas mais longevas do planeta e começaram a ver quais eram as características dessas pessoas. Então, até não sei se vocês já ouviram falar, não sei se a Aline com certeza já ouviu falar das Blue Zones, que são alguns lugares do planeta onde eles observavam que as pessoas tinham características semelhantes. Mas o que eles percebiam? Por exemplo, tinha lugar no Japão que não tinha o mesmo alimento de quem estava na Europa e não tinha o mesmo alimento de quem estava, por exemplo, nos Estados Unidos, né? E por uma coincidência, uma dessas zonas, que é Loma Linda, que é perto ali da Califórnia, você percebe que essas pessoas são longevas. Então, assim, poxa, nos Estados Unidos, que é um lugar onde tem tantas pessoas obesas, tantas pessoas com doenças cardiovasculares, como que isso pode acontecer ali? Então, eles começaram a observar. E a partir dessas pessoas, foram que eles elencaram os principais pilares da medicina do estilo de vida. E, a partir disso, a gente começou a perceber o quanto que esses pilares que impactavam na saúde de cada pessoa. E quais são esses pilares, né? Então, eu vou até dar uma coladinha aqui para não me perder. A gente tem alimentação. Essas pessoas faziam atividade física regular, elas tinham um sono de qualidade, então um sono reparador. Elas faziam um controle do estresse através de algumas atividades, coisas para realmente... coisas realmente para liberar isso. E tinham relacionamentos saudáveis e também faziam controle de tóxicos, ou seja, não faziam uso de nenhuma substância, tipo álcool, tabaco. Então, esses são os pilares que eles observavam de características em comum dessas pessoas. Um ponto interessante é que essas regiões, né, que são as Blue Zones, elas são as regiões que, se você parar para ver, que tem a Okinawa no Japão, tem uma outra que é na Grécia, Icária. Sardenha na Itália, né? Nicoya, na Costa Rica, são regiões, o que elas tinham em comum? Na verdade, elas não tinham as melhores saúdes, os melhores hospitais, e viam que, realmente, as pessoas que estavam lá, elas andavam mais, elas se movimentavam, né? Não só como atividade física, mas o seu dia a dia delas, existia um movimento
não pegavam carros, elas se movimentavam, elas tinham conexões sociais, elas tinham espiritualidade, tinham propósitos. Então, assim, eles começaram a ver que realmente você se reunir com pessoas, que você comer coisas que vêm da terra, os alimentos saudáveis, eles ajudavam essa população a viver em torno de 90 a 100 anos, né? Então, isso é curioso, porque muitas vezes a gente pensa, né? São Paulo, lugares que tem tecnologia, tem bons hospitais, mas isso não significa... A gente tem bons hospitais, mas, às vezes, a vida que a gente está levando, né? A gente acaba chegando mais para um tratamento e não para uma prevenção a longo prazo. E o que eu acho que é interessante dessa população, que quando você vai estudar lá a medicina do estilo de vida bem a fundo, o principal pilar são as conexões sociais. E aí, como você falou, esse senso de propósito também fazia parte da vida dessas pessoas. Então, você viu que muitos deles faziam trabalho voluntário, eles tinham conexões com a própria família. Então, assim, eles faziam reuniões familiares, eles se reuniam para comer, né, as comidas da terra e tudo mais. Então, isso é uma coisa... Uma religião, né? Tinha uma espiritualidade também elevada. Isso a gente acredita que muda, né? Isso é uma coisa que a gente, infelizmente, como você falou de São Paulo, né, que a gente está em São Paulo, a gente acaba se desconectando muito, né? A vida corrida, é o trânsito, é o estresse. Então, assim, a gente está, infelizmente, muito longe, né, dessas blue zones, dessa realidade. Mas é o que você falou, né? Muitas vezes a gente tem ali um gen que está quietinho, mas a gente tem também o que a gente chama de como o meio influencia, né, nessa questão genética. E uma coisa que eu gosto também de falar é sempre assim, né? Eu falo isso até para o paciente, que o paciente chega e fala assim, ai, doutora, mas a minha família inteira é obesa, a minha família inteira é diabética, a minha família inteira tem hipertensão. Então, assim, pensa que o gene, na verdade, ele é como se fosse uma arma, mas o gatilho quem aperta somos nós. E como é que a gente não aperta esse gatilho para que isso venha contra a gente? Tendo um estilo de vida mais saudável, praticando atividade física, a gente pensar no peso, no emagrecimento, não só como uma coisa estética, que obviamente isso pode ser uma motivação, mas pensar em como que esse controle do peso, através de uma alimentação mais saudável, você pode sim fazer com que esse gene ele não seja ativado e você consiga viver por muito mais tempo e com mais qualidade. Eu sempre faço uma analogia dessa história do gene, né, que a gente usa muito como se fosse como se a gente tivesse condenado pelo fato de você ter tido um histórico. Eu nasci com um histórico familiar. As pessoas falam muito sobre meu pai, minha mãe tiveram infartos, e aquilo ali parece que a pessoa está condenada, está com algemas, né? Só que, igual você falou, o nosso gene, ele é como se fosse uma base, ele é uma base fixa. Ele determinou a cor dos seus olhos, determinou... muitas vezes você não vai poder negar que sua família existe todo o histórico da família que você carrega. Mas, como a Ju falou, muitas vezes você pode se aproximar daquilo que você carrega ou se afastar. E a gente que tem o poder de, na verdade, construir, né, um futuro diferente. Então, quanto menos eu quero chegar nesse lugar que minha família, que eu tenho de herança, tipo, ligar esse dispositivo, então ele pode ficar lá dormindo. Cada vez que você tem uma alimentação saudável, cada vez que você tem um hábito que realmente pode te levar para ter um estilo de vida menos estresse, tudo isso pode deixar aquele gene dormindo e você não ter o mesmo fim do seu familiar, né? De alguém que para você isso realmente marcou. Eu não sei, Aline, se você costuma receber paciente assim, mas às vezes a paciente vem... Tem muito paciente ainda que procura o nutrólogo para fazer check-up, né? Ainda que não seja a finalidade da especialidade. Mas eu pergunto, mas o que te trouxe, né? O que te motivou a vir querer fazer um check-up? E aí a pessoa fala, eu queria me alimentar melhor, eu comecei a treinar, eu fui num cardiologista, ele falou que eu precisava fazer atividade física. E aí eles me procuram nesse sentido, né? Ou que tiveram uma experiência familiar mesmo, de alguém que ficou doente, que precisou de reabilitação, que teve um AVC, enfim.
E aí eu gosto de conversar muito sobre isso, porque assim, ainda que você possa vir já com um diagnóstico de uma hipertensão, diabetes, um colesterol alto, mas também não entregar os pontos, né? Ainda que você já venha ali com um diagnóstico, tem um colesterol alto, já está sobrepeso, né? Por conta desse contexto familiar, ou o seu contexto de vida te levou a ficar sobrepeso, a ter uma qualidade de sono Sim. ruim. Através dessa metodologia da MEV, né, a gente consegue mostrar para o paciente que dá para fazer pequenas mudanças. Então, às vezes vem o paciente falar para mim, eu falo, olha, você quer perder peso, você precisa fazer um pouco mais de movimento, né? Sair desse comportamento sedentário que a gente tem de ficar 8 horas sentado. Então, assim, como que a gente pode falar isso para uma pessoa que muitas vezes fica 4 horas num transporte público, vai para a faculdade, vai para o Às vezes a trabalho? realidade. A gente tem, eu particularmente atendo pacientes que têm realidades muito diferentes. Desde aquele que tem o personal, tem a nutricionista e está buscando alta performance, até aquele que fica horas no transporte público, muitas vezes até a questão da alimentação é um pouco mais restrita. Mas a gente sabe que pequenas coisas podem fazer diferença. Então, ainda aquele paciente que tem uma condição financeira um pouquinho menor, a gente não pode trocar um biscoito industrializado por uma fruta. Não tem dinheiro para ir para academia, né, para pagar ali um personal, mas vamos usar mais a escada rolante, Subir vamos escada, subir mais escadas, caminhar no parque. vamos caminhar no parque, ou até mesmo assim, na hora do almoço, eu sempre falo isso. Se você pode almoçar num lugar mais perto, vamos um pouquinho mais longe. Ou às vezes tem pessoas que estão sobrepeso, por exemplo, que querem ficar um pouco mais reclusos no trabalho. Então, poxa, chama um colega do trabalho para ir almoçar junto, para você fortalecer suas conexões sociais. Então, são as pequenas coisas e que a gente pode trazer. Assim, acho que a obrigação do profissional de saúde, do médico, é a gente ajudar o paciente a ampliar o repertório dele sobre Trazer as estratégias, né? algumas ações, porque ele está tão ali fechadinho, tão nesse mundo maluco. E nas redes sociais acabam que as pessoas elas têm muitas informações e muitas delas não são informações que realmente que muitas vezes atrapalham, né? E às vezes é desconexa com a realidade, né? Porque você vive uma realidade ou mostra uma realidade que às vezes não é o que a gente sabe que existe. Então as pessoas se comparam. Então, assim, realmente a gente conseguir contribuir dando dicas e coisas assim, coisas simples, né? Que na verdade o nosso intuito aqui é tanto poder ajudar o paciente a trazer as próprias estratégias daquilo que ele pode, olha, em vez de eu fazer isso, eu consigo isso, porque cada um tem uma realidade, né? Então a gente consegue através de vários desses pilares que foram ditos e cada dia dando um passo. Que isso que é importante. Muitas vezes a gente não vai conseguir fazer tudo de uma vez. A nossa expectativa é sempre ou emagrecer de uma vez, ou às vezes, eu quero correr, de repente você quer já correr a maratona, mas assim, né, a gente tem esse perfil, a maior parte das pessoas, ou as pessoas não querem fazer nada, ou elas querem fazer tudo de uma vez. E o que a gente quer trazer é que se a pessoa troca, em vez de eu comer um doce ou 6 colheres de açúcar que eu coloco no café, eu vou diminuir, vou trocar. Então, essas pequenas coisas já podem contribuir para a gente poder chegar no que é melhor. Falando, assim, em evidência científica em relação à cardiologia, hoje temos evidências que, através de vários estudos que foram publicados, tem um estudo que foi publicado no The Lancet, em 1990, de um programa do Dr. Dian Ornish. É um programa do estilo de vida que foi publicado, onde ele viu que existiu que essa mudança nesses pilares de estilo de vida, elas têm uma repercussão na saúde cardiovascular. Então, você se alimentar melhor, você fazer atividade física, isso reflete, né, no controle da sua pressão, no controle do seu colesterol, viram numa população que chega a ter uma diminuição da placa de gordura. Então, a gente vê que realmente esse mesmo estudo ele foi publicado depois no The Lancet, que é uma revista americana ela é bastante reconhecida. E um outro estudo que também foi publicado em 2004 chama
Interheart, que foi publicado, onde ele pegou uma população de 30 mil pessoas em 52 países, e eles viram que 90% das doenças crônicas elas poderiam ser evitáveis. Então, assim, é muita coisa, né? Quando você pensa numa população a longo prazo de doenças crônicas, o que a gente pode fazer para evitar. Então, não é só falar que vamos fazer isso. Isso realmente pode trazer um benefício para a nossa saúde de forma positiva e evitar que a gente tenha... na verdade, a gente pensando a longo prazo, na nossa longevidade, numa qualidade de vida também. Porque, como a gente falou, muitas vezes você está obeso, você está com a pressão alta, muitas vezes você está vivendo sem energia e os seus exames podem estar normais, né? Então, isso você começa nesses pequenos passos para transformar realmente, eles podem impactar no desfecho. 90% dessa população que foi estudada, eles viram que poderiam ter sido evitados os infartos, AVCs e essas doenças a longo prazo. Uma coisa que, para mim, foi extremamente, assim, divisor de água, sabe, Aline? Depois que eu conheci a MEV, é que, assim, isso era uma frustração, né? Então, depois que eu conheci a MEV, eu comecei a ter mais estratégia para ajudar o meu paciente, né? E uma das principais coisas que a gente faz é entender, trazer para o paciente a clareza, o porquê que ele quer estar naquele lugar, o porquê que ele quer transformar e o porquê que ele quer mostrar, o porquê que ele quer aquela transformação. Então, a MEV, ela traz para a gente... Ela não traz só estratégia, mas ela traz para a gente uma forma de você conversar com o paciente e tentar ajudar ele a encontrar os porquês dele. Porque quando ele está mais afastado dos porquês dele, ele se afasta dos objetivos. Então, muitas vezes, aquele paciente que quer perder peso, ele nem sabe por que ele quer perder peso. Ou é porque ele viu lá uma blogueira no Instagram, ou porque viu que alguém emagreceu bastante e quer ir para a piscina, num biquíni, né, no caso das mulheres. Mas, muitas vezes, no fundo, quando a gente começa a conversar mais, o que ele quer, na verdade, é ter mais disposição para brincar com o filho. Ele quer ter mais disposição para ter mais performance no trabalho, inclusive. Ele quer ter mais disposição para fazer as coisas que ele gosta, né? Para fazer uma viagem. Então, a pessoa faz aquela viagem que vai dar 20 mil passos, né? Eu vi esses dias uma moça na internet falando do que o motivo principal dela querer emagrecer é porque ela tinha um sonho de ir para a Europa. E aí todo mundo sabe, né? Vai lá e fica caminhando o dia inteiro, anda, anda, anda. E ela via que ela caminhava um quarteirão e ela ficava cansada. E aí ela pensou, não, como que eu vou desfrutar desse sonho que eu tenho se eu não consigo andar um quarteirão? E foi aí que ela começou a querer emagrecer. E óbvio, com a ajuda de profissionais e tudo mais, foi esse grande propósito. Então, a MEV, ela ajuda a gente a buscar esse propósito do paciente. E eu falo até, inclusive, para eles, coloca post-it em casa, coloca na tela do celular e coloca ali... Na porta da geladeira. Na porta da geladeira, fala para as pessoas por que você quer emagrecer. A partir do momento que ele entende o porquê que ele quer emagrecer e aonde ele quer chegar, é muito mais fácil para ele fazer escolhas mais saudáveis de alimentação, ele se motivar para fazer atividade física. Então, isso é uma coisa que, para mim, foi um divisor de águas. E parece que é muito, assim... Que é simples, né? Que é muito simples, mas a pessoa está tão imersa naquele problema que ela não consegue encontrar uma solução. E aí, eu acho que é nesse lugar que a MEV, para mim, foi um divisor de águas, porque a partir daí eu acho que eu comecei a ter mais resultado como profissional, me traz mais satisfação, mas né? Principalmente para o paciente para o paciente, que é o nosso objetivo. A gente estuda, a gente se formou tudo para ajudar pessoas, né? A gente não está ali para fazer graça. Eu acho que essa é uma grande... Para mim, foi um grande divisor de águas. Isso me fez lembrar também uma paciente idosa, que, na verdade, começou a querer mudar o estilo de vida dela, porque ela queria cuidar mais do neto. Uhum. Então, ela sabia que se ela não se cuidasse, não fizesse exercício, não tivesse força, como é que ela ia ajudar o neto dela, pegar ele no colo? Então, na verdade, a gente, né, como profissional, o nosso intuito é trazer essas estratégias, que, na verdade, cada um vai ter a sua própria motivação, né? E, muitas vezes, a pessoa ela não consegue enxergar. Mas aí, através
de toda uma técnica, de conversa, você consegue tirar isso e a pessoa começa a ver um horizonte. Porque a maioria das coisas parece sempre que é mais fácil para os outros, porque a pessoa tem uma realidade diferente, a gente se auto-sabota e a gente sempre quer colocar, porque eu não tenho tempo, porque eu trabalho muito, por isso e aquilo, né? A gente sempre vai ter uma desculpa, né, para se sabotar. Mas acho que a gente achar essas técnicas junto com o paciente, né? Isso também traz um resultado melhor. Não traz, e assim, eu acho que também, como eu falo, né? A MEV, para mim, foi um divisor de águas na minha prática clínica, porque através dela também a gente aprende a acolher o paciente. Porque, eu não sei você, mas a gente, quando tá na faculdade, assim, até pela inexperiência, você tá aprendendo a lidar com pessoas e tudo mais. O que eu sinto é que, assim, existe muito julgamento, né? Então, assim, tem muito paciente que chega e fala assim, eu fui no médico X e ele me julgou, ele não me acolheu. E aí a gente Ele mal acolhendo... olhou na minha Mal cara. olhou na minha cara, exatamente. Então, assim, como é que você vai acolher a pessoa se você mal olhou na cara dela? E aí você também entender quais são esses propósitos e acolher e a gente tentar trabalhar com aquilo que a gente tem. E quando você traz, por exemplo, que a espiritualidade é algo que é importante também, eu acho que se a gente pensar, né, que independente de religião, Sim. porque assim, dentro da MEV a gente trabalha muito assim, espiritualidade e religiões são coisas que estão conectadas, porém são coisas diferentes. Mas quando a gente trabalha a espiritualidade junto com o paciente, ele melhora o senso de propósito dele. E principalmente quando você tem uma religião propriamente dita, ele começa a se cuidar mais, porque assim, a maioria das religiões prega que as pessoas não devem usar tóxicos, que as pessoas devem se cuidar, né? Então, assim, você vê muito disso, né? Do templo, né? Do Que é a templo, nossa, exatamente. que é o nosso corpo. E independente do que eu acredito, eu posso usar isso como um foco para aquele paciente trazer a transformação para ele. Sim. Quantas pessoas você não conhece, às vezes, que falam assim, o fulano bebia, o fulano era isso, era aquilo, de repente encontrou Jesus e mudou. Cara, e aquilo ali é uma transformação muito genuína. genuína. E a gente... como profissional, a gente não pode misturar, né? Óbvio, as nossas crenças com a do paciente, mas isso pode ser a porta, isso pode ser o gatilho para a gente fazer com que ele melhore as conexões sociais dele, que ele melhore o cuidado dele com o corpo. Então, assim, eu falo, gente, MEV é incrível. Porque muitas ações, né, de agora, muitas ações das pessoas, elas vêm de algum trauma, vêm de algum problema, ou de família, ou da infância. E muitas vezes, quem que é o médico que seria o que estaria responsável por isso? A maioria dos médicos seriam só o psiquiatra, mas a gente, como médico, se o paciente chega para mim e tem palpitação, tem uma queixa de palpitação, e aí você percebe que é um pânico, mas isso pode estar refletindo na saúde dele. Então, você tem que realmente ver o paciente, entender aquela essência, a raiz de onde saiu aquilo. Por que está tendo pico de pressão? Porque muitas vezes ele está ansioso, ele está comendo mais, ele engordou, mas isso vem de uma outra raiz. Então, muitas vezes, você poder entender um pouquinho mais sobre o paciente, você consegue, às vezes, ajudar ele de uma forma mais assertiva. E quantas vezes eu já escutei assim, o paciente vem e fala, doutora, eu nunca conversei sobre isso com nenhum médico. Fala, poxa, então vamos conversar sobre isso, né? É que, infelizmente, o modelo de saúde que a gente tem, muitas vezes não permite, né? Você tem ali... Já trabalhei em lugar que você tinha 12 minutos, né, para conversar com o paciente, mas mesmo assim, o mínimo que você pode fazer ali para tentar se conectar com ele, você tem que fazer. Só que daí é no longo prazo, né? Então, é o que eu sempre falo. Você não consegue resolver o problema da vida toda numa consulta. Numa consulta. Então, por isso que, às vezes, é importante a gente ter essa conexão, a gente manter esse acompanhamento no longo prazo, né? Você tá ali próximo, você entender quais são as angústias, quais são... por que ele está passando, por que ele não consegue seguir a dieta, por que ele, muitas vezes, ele levanta de noite para comer, por que ele está desenvolvendo uma compulsão alimentar, qual é o espaço que a comida está preenchendo na vida dele, que ele precisaria preencher com alguma outra coisa. Então, eu acho que esse acompanhamento de perto faz toda a diferença, né? Para a gente fazer essa conexão e o objetivo sempre é ter maior resultado, né? Eu acho que esse que tem que ser o objetivo final. E falando, assim, de algo que a maioria das pessoas, a dificuldade maior, que é o que a maioria quer, né, em relação ao controle de peso, né? Tenho certeza que hoje, assim, com tanta medicação, com tanta
coisa, tecnologia que a gente tem. Então, a gente quer seguir sempre um caminho mais fácil em relação a isso. Esse peso, a obesidade, o sobrepeso, eles realmente, assim, é um problema de saúde atual. A gente precisa avaliar isso, tentar cuidar do paciente, pensando... Por quê? Isso leva a outras doenças, né? Falando da parte de doença cardiovascular. Então, não só estética. Tem pacientes que são magros, mas também não quer dizer que são saudáveis. Né? Mas a obesidade em si, tem pacientes que chegam com obesidade e, às vezes, os exames laboratoriais são normais. Então, a pessoa sente que está tudo bem, né? E, assim, falando sobre aquelas pessoas que chegam com sobrepeso, que já têm uma obesidade... que já começou a ter uma hipertensão. Pela diretriz brasileira de hipertensão, a gente sabe que, em média, se você perde 1 quilo, você pode perder em torno de 1%. Então, assim, se o paciente começa a fazer um acompanhamento, perde 10 quilos, aquele paciente vai perder, em média, 10 milímetros da pressão arterial. Não é 1%, é 1 milímetro da pressão arterial. Então, assim, a gente... É muito mais fácil chegar para aquele paciente e falar, toma remédio. Mas, muitas vezes, se você consegue acompanhar aquele paciente, ele começa a perder peso, consegue perder 10 quilos, às vezes ele não precisava realmente de medicação, né? Então, isso a gente vê que a maioria das coisas, se você consegue ver nesse primeiro processo, nessa fase que ainda você consegue detectar o colesterol alto, a pressão um pouquinho mais alta, você consegue, com esse estilo de vida, começando a ter a consciência que, na verdade, o paciente ele precisa também tomar consciência que ele é o responsável pela mudança dele. Mas a gente realmente pode trazer essa transformação sem remédio. Muitas vezes a gente não vai conseguir, e tudo bem. Mas a gente sabe que na maior parte das vezes, se a gente inicia de uma forma precoce, a gente consegue ajudá-lo, deixando aquela medicação mais para o futuro. Ou até otimizando a quantidade de remédios, né? Às vezes aquele paciente que toma polifarmácia, ou doses assim um pouco mais otimizadas, né? Diminuindo os danos, porque as pessoas também têm ali uma ideia de que MEV não usa remédio, né? Quem não conhece, por exemplo, no meu caso, a gente vai trabalhar com o paciente, aquele paciente obeso que precisa de medicamento para ajudar nesse processo de emagrecimento, controle do diabetes, controle da pressão, ele vai precisar de remédio. Mas, por outro lado, a mudança do estilo de vida ela tá sempre caminhando junto, porque ela vai potencializar os medicamentos, ela vai trazer menos danos e, muito provavelmente, no longo prazo, a depender de como ele vai responder, a gente vai conseguir diminuir essas medicações e entender que, muitas vezes, ela vai ter que usar, mas a quantidade é menor, o dano é menor, de uma forma mais consciente mesmo, né? Mas muito bom. E a obesidade, hoje, a pessoa obesa tem 3 vezes mais chance de ter hipertensão, de 2 vezes a mais e de ter insuficiência cardíaca. Então, a gente sabe que isso não é só uma questão estética mesmo, né? A gente tem batido muito na tecla, só que muitas vezes as pessoas acham que emagrecer é fazer dietas radicais, de querer ou fazer dietas muito restritivas, como se isso também fosse saúde. Na verdade, não. Não, isso é muito louco mesmo, né? Mas vamos deixar essa parte da dieta pra gente falar no nosso próximo episódio. Bom, acho que a gente está caminhando aqui para finalizar, né, Aline? Eu acho que foi muito bom esse bate-papo. E aí, assim, o que você vai contar pra gente, assim, de novidade? Mas antes da gente finalizar, só voltando para os nossos pilares, dando dicas práticas para iniciarmos já essa nossa jornada, né? Falando sobre alimentação, vamos tentar introduzir um alimento saudável no dia, aumentar o consumo de frutas, fibras, algo que seja possível em cada refeição, pensar em alguma coisa saudável para adicionar na sua alimentação. Em relação à atividade física, sempre é preconizado 150 minutos semanais, mas muitas vezes você não consegue. Então, começa com 10 minutos, começa a fazer uma caminhada.
A musculação, ela é muito importante associar, quando a gente fala num cenário ideal, musculação, 150 minutos de aeróbico por semana, mas se você acha que você ainda não consegue, começa dando uma volta no quarteirão, começa cada dia, faça tica que você conseguiu fazer uma atividade, subiu a escada do trabalho, conseguiu andar um pouquinho mais na rua. Em relação ao seu sono, se você está dormindo menos do que 7 horas por noite, tenta pelo menos o mínimo 7 horas. Mesmo que você acorde um pouco, tenha que dormir mais tarde, coloca isso como meta, 7 horas por noite. Se você um dia ou outro não conseguir, tudo bem, mas que seja pelo menos uma rotina, né, que você tente fazer na maior parte das vezes. Controlar um pouco a parte dos tóxicos, de álcool. Isso daí a gente vai falar num outro momento. E o controle de estresse. Uma meditação, ouvir uma música mais calma antes de dormir. Às vezes, a própria leitura, 10 minutos, 20 minutos antes de pegar no sono, isso já ajuda a relaxar. E conexões sociais. Pelo menos, assim, tenta encontrar amigos, né? Fazer um programa entre família para dar uma relaxada. Acho que esse começo... Dependendo da família, a pessoa não consegue relaxar, não. Mas for, pensa numa pessoa que você goste, ou que você se sinta bem com ela, né? Faz uma ligação, não fica só ali no WhatsApp, né? E o dia que você estiver mais estressado, chama aquela amiga para dar uma volta, para ir fazer alguma coisa, que isso já dá uma relaxada. Nós estamos chegando no final do nosso podcast. Foi muito bom ter essa conversa com você. E você quer contar a nossa novidade para quem tiver interesse? Bom, então assim, a gente tá muito ansiosa, né, para contar. Até eu atravessei aqui o final do podcast. Bom, então assim, como eu falei, a convite da Aline, né, a gente pensou nesse projeto juntas, mas obviamente que foi ela, assim, que teve a ideia maior, então eu só fui dando ali uns pitacos e trazendo algumas ideias. Mas a gente está lançando hoje, né, a nossa comunidade Viva Leve. Então, essa comunidade é uma comunidade que a gente pensou justamente para levar para vocês o que a medicina do estilo de vida tem de melhor, trazer informação de confiança, já que a internet tem tanta abobrinha, né, falando, deixando as pessoas confusas. E realmente a gente quer estar perto de pessoas, de pacientes, né? De pessoas que querem ali... De De histórias. Que a gente possa contribuir, né? De alguma que a gente forma. possa contribuir e realmente fazer a diferença, né? Então, assim, se você é uma pessoa que precisa perder peso e está querendo ali ter um acompanhamento de perto, estar com outras pessoas comprometidas como você. Então, assim, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. A princípio, é um grupo de WhatsApp, onde a gente vai trazer ali informações relevantes e a gente vai desenvolvendo aí conforme as coisas forem acontecendo. Mas esse podcast faz parte desse projeto maravilhoso que a gente tá desenvolvendo. E aí, assim, vamos deixar aqui na descrição do vídeo para quem quiser participar. E vamos deixar também um QR Code, que acho que fica mais fácil se você estiver assistindo aí pelo computador ou na televisão, sei lá, como você está assistindo esse podcast. A gente vai deixar aqui um QR Code também para ficar mais fácil para vocês entrarem. E eu acho que também a gente tem que agradecer, né, ao pessoal da VitaFresh, que mandou aqui os chás pra gente. A gente ficou muito feliz, né, desse apoio. Eu acho que a gente tem que se ajudar, tem que se unir. Para quem quiser comprar no site da VitaFresh, também vou deixar aqui na descrição do vídeo. Lá na comunidade, a gente vai disponibilizar alguns brindes que a VitaFresh também disponibilizou pra gente. E vamos deixar também um voucher de desconto para quem quiser conhecer a marca, comprar, porque realmente esse chá é bem gostoso e eu acho que vale a pena experimentar. Acho que é isso, Aline. Para mim, acho que foi super, super legal. Nosso primeiro de muitos, né? Quem quiser acompanhar, a gente vai falar nos próximos episódios, a gente vai falar de cada pilar, que é a nossa primeira temporada sobre os pilares da medicina do estilo de vida. E depois teremos mais novidades, convidados. E quem estiver interessado em continuar e saber mais,
Você pode entrar no grupo, na comunidade, mandar o WhatsApp, que a gente tira algumas dúvidas. Quem precisar de ajuda, nós estamos aqui para começar juntos uma nova jornada. A ideia é a gente construir juntos. E não percam, gente, porque ainda vai ter mais 6 episódios dessa primeira temporada. A gente vai trazer alguns convidados especiais, né, para contribuir aqui também, para que a gente possa falar um pouquinho mais agora aprofundado sobre esses pilares, trazer mais dicas práticas, mais informações para que vocês consigam aplicar aí no dia a dia e consigam realmente ter essa transformação que a MEV traz, não só para nós, como profissionais de saúde, como médicos, mas também para todos os nossos pacientes. Muito obrigada, pessoal, para quem chegou até aqui. Obrigada pela paciência. Estamos esperando vocês para os próximos episódios. Tchau.